Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e nessa aula vamos estudar um pouco sobre problemas de segundo grau. Bem, se o problema ele é de segundo grau, então para nós acharmos a sua solução, nós temos que recorrer geralmente a uma equação de segundo grau ou a um sistema de equações do segundo grau. E sendo o problema de segundo grau, pode ser que nós tenhamos até duas soluções para ele. O que acontece? Nessa aula eu vou resolver aqui 3 exemplos para você verificar como que a gente trabalha esses problemas e como que a gente acha o seu conjunto de solução. Além disso, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um link que vai te direcionar a uma lista de exercícios voltados para esse assunto, tá? Que é a resolução de problemas do segundo grau. Se por algum acaso você tiver alguma dúvida durante a resolução de alguma atividade, coloque aqui no comentário que eu tentarei resolver o mais breve possível, tá bom? Então vamos iniciar aqui a nossa aula. Vejamos. O nosso primeiro exemplo diz o seguinte: qual é o número cujo quadrado é igual ao seu triplo aumentado de 28? Então eu tenho que pegar esse exemplo e transformá-lo numa sentença matemática. Então vejamos. Qual é o número? Nós não sabemos quem é esse número. Vou chamá-lo então de x. Qual é o número cujo quadrado? Opa, se é quadrado, ele vai ficar então elevado a 2. É igual ao seu triplo, então 3x. Se eu estou chamando o número de x, logicamente que o seu triplo é 3x. Então é igual ao seu triplo aumentado de 28. Se é aumentado, pessoal, tem ideia de soma. Ok, então nós temos aqui essa equação. O que eu vou fazer? Eu vou mexer nessa equação de modo que ela passe agora a ser uma equação de segundo grau. E como é que a gente faz isso? Simples. Eu vou pegar todos os elementos do segundo membro e passá-los para o primeiro membro. Então vejamos. O x ao quadrado que já está aqui se repete. Esse 3x que é positivo irá passar negativo, assim como o 28 também irá passar negativo. E tudo isso é igual a zero. Então nós temos que x ao quadrado menos 3x menos 28 é igual a zero. Isso caracteriza o quê? Caracteriza a forma geral de uma equação de segundo grau. E como é que a gente faz para resolver a equação de segundo grau? Eu tenho várias maneiras. Vamos aqui inicialmente então para a maneira clássica, que é resolvermos por delta, onde o nosso delta ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E quem são esses valores? A, b e c. Esses valores a, b e c, pessoal, são justamente os elementos da equação de segundo grau, onde o valor de A sempre é o valor que acompanha o x ao quadrado, o valor de B sempre é o valor que acompanha o x e o valor de C sempre é o termo independente. E aí você pode verificar e analisar o seguinte: espera aí, professor, aqui com x ao quadrado não tem ninguém. Opa, não aparece ninguém. Mas sempre que uma letra estiver sozinha, embora não apareça, o seu coeficiente sempre é igual a 1. Então daqui eu tenho o seguinte: nós temos que o A vale 1, temos que o B vale menos 3 e temos que o C vale menos 28. Isso quer dizer então que o sinal ele também vai interferir no valor de A, B e C, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui, vejamos. Eu tenho que achar o valor de delta. Vou repetir aqui a fórmula. Ó. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Substituindo aqui os valores de a, b e c que nós determinamos aqui anteriormente, temos o seguinte. O b é menos 3, então teremos menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é menos 28. E aí eu tenho que resolver essa expressão numérica para aí sim determinarmos o valor do delta. Ok, então vejamos. Menos 3 ao quadrado. Calma lá. Como esse valor numérico que é negativo,
está entre parênteses, o que acontece? Eu tenho que elevar ao quadrado tanto o número quanto também o seu sinal. Então, repara que menos com menos é mais. Por que menos com menos? Porque o expoente é 2, então vou repetir o sinal 2 vezes. Menos com menos é mais e 3 vezes 3 é igual a 9. Beleza? Menos com menos aqui também é mais. Então, vejamos. Eu tenho que resolver agora a multiplicação de 4 vezes 1, que é 4, e 4 vezes 28. 28 vezes 2 é igual a 56. E 56 vezes 2 é igual a 112. Sendo assim, então, o nosso delta é igual à soma de 9 com 112, cujo resultado, pelo menos aqui em Manaus, é igual a 121. Já achei o valor do delta. Isso já me resolve a equação toda? Claro que não. Por quê? Porque numa equação, o mais importante é nós acharmos as suas raízes. E como é que a gente determina essas raízes? Pela seguinte fórmula. O x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sendo que esse delta é esse valor que a gente acabou de achar, tudo isso dividido por 2a. E aí repara o seguinte também, que esses valores de a e de b são os mesmos valores que nós achamos aqui no início da questão. Então vamos lá. X vai ser igual a quem? Menos b. Opa, o b que nós achamos aqui é menos 3. Só que aqui o b é negativo. Então sempre que você for jogar esse valor do b, que é o coeficiente do x, na equação de segundo grau, dentro da fórmula para achar a raiz, você sempre troca o seu sinal. Sendo assim, o que aqui é menos 3 virá como sendo 3 positivo. E aí eu vou ter mais ou menos a raiz de delta. Quem é delta? O delta foi 121. A raiz quadrada de 121 é igual a 11. Tudo isso dividido por 2a. Onde o a, reparem que o a é igual a 1. Logo assim, 2 vezes 1 é igual a 2. Então, eu tenho que achar duas respostas. Uma utilizando a soma aqui no nosso numerador e a outra utilizando a subtração no nosso numerador. Então, vamos lá. A primeira raiz, que eu vou chamá-la de x' é igual a quem? Eu vou pegar a soma. 3 mais 11 é igual a 14. 14 dividido por 2 é igual a 7. A nossa segunda raiz, já que eu utilizei a soma, vou pegar agora a subtração. 3 menos 11 é igual a menos 8. Opa, por que é igual a menos 8? Porque com sinais diferentes, você subtrai os valores numéricos e repete o sinal do maior. Então, reparem, aqui eu tenho 3 positivo e aqui eu tenho 11 negativo. 11 menos 3 é 8. Como o 11 é maior que o 3 e ele é negativo, o resultado também ficará negativo. E tudo isso dividido por 2, cujo resultado é igual a menos 4. E aqui sim, agora, a gente finalizou nossa questão. Por quê? Ele quer saber qual é o número cujo quadrado desse número é igual ao seu triplo aumentado de 28. Para isso, então, pessoal, nós temos duas respostas diferentes. Eu posso pegar o 7 ou eu posso pegar o menos 4. Como a questão não especificou nada demais, então nós consideramos como correta essas duas respostas, ou no caso, esses dois valores numéricos. Belezinha, pessoal? Então aqui a gente finaliza nosso primeiro exemplo aqui da nossa aula. Vamos agora comigo resolver o nosso segundo exemplo. Acompanhe. Ok, galera? No nosso segundo exemplo, então, temos a seguinte questão. Vamos aqui à leitura dela. Determine dois números inteiros consecutivos, tais que a soma dos seus inversos seja igual a 5/6. Então, o que acontece? Primeiro, temos que ter noção do que são números inteiros e consecutivos. Bem, consecutivo de um número é o que vem logo após esse número. Por exemplo, o consecutivo de 6 é 7. O consecutivo de 11 é 12.
O consecutivo de 1000 é 1001. Como é que a gente faz, então, para achar o consecutivo? Basta pegar o número que nós temos e somá-lo com uma unidade. Então, aqui nesse caso, como a gente não sabe ainda quem são os números, eu vou chamar o primeiro de x e o segundo de x mais 1. Por que x mais 1? Justamente porque eles têm que ser consecutivos. Então, independente do valor que eu vá considerar para x, quem vem depois dele é x mais 1, pois o consecutivo sempre se soma uma unidade. Bacana? Então, o que acontece? Determine dois números inteiros consecutivos, já estão aqui os dois números, tais que a soma dos seus inversos seja igual a 5/6. Opa, calma lá. O que é a soma do inverso? Inverter o número é trocar a posição desse número. De que maneira? Você sempre vai ter uma fração, onde o valor que está em cima passa para baixo e o valor que está embaixo passará para cima. Sendo assim, o inverso de x, deixa eu colocar outra cor aqui, o inverso de x é 1 sobre x. E o inverso de x mais 1 é 1 sobre x mais 1. Mas calma lá, por que fica 1 sobre esse número? Porque qualquer valor inteiro ou qualquer número que esteja sozinho, embora não apareça, ele sempre está dividido por 1. Por isso que quando a gente vai invertê-lo, o 1 vai aparecer sempre aqui em cima. Tá bacana? Então vamos lá. Já achamos aqui então os números consecutivos e já achamos também os seus inversos. Então ele quer saber quem são esses números, de modo que a soma dos seus inversos, então eu vou ter 1 sobre x mais 1 sobre x mais 1, essa soma tem que ser igual a 5/6. Então eu tenho que resolver essa equação fracionária, mas o que vai acontecer aqui com ela? Devido ao fato de nós termos adição com fração, eu tenho que trabalhar com o MMC. A gente repara aqui o seguinte também, como aqui são dois elementos diferentes, até porque aqui é x e aqui é x mais 1, independente do valor que você vai considerar para x, o valor numérico, logicamente, né? Qualquer valor numérico que você vai considerar para x, x mais 1 sempre será diferente. Por exemplo, vamos supor que eu diga que x vale 3. Se aqui é 3, aqui é 4, porque 3 mais 1 é 4. Se aqui é 9, aqui é 10, porque 9 mais 1 é 10. O que isso tem a ver com o nosso MMC? Vou até colocar aqui do lado, ó. O MMC. Tem a ver o seguinte, que o MMC é, no caso aqui, a gente tem que determinar sempre em relação aos seus denominadores. E quando a gente trabalha com álgebra, pessoal, e eu tenho três valores diferentes, o nosso MMC é justamente a multiplicação desses três valores. Sendo assim, então, o MMC aqui nesse caso é 6 que multiplica x mais 1. Pela regra, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar com o MMC dos dois lados. Então aqui eu vou colocar ó, 6x que multiplica x mais 1. E aqui eu vou colocar também 6x que multiplica x mais 1. Professor, o senhor não vai resolver a multiplicação? Não, embora seja possível, eu vou deixar dessa maneira, por quê? Porque é mais fácil de você perceber o próximo passo. Reparem comigo. Depois que a gente determina o MMC, qual é o próximo passo? Eu tenho que pegar, dividir esse valor do MMC por cada um dos denominadores de cada fração. E esse resultado dessa divisão tem que multiplicar cada numerador correspondente a ele. Então vejamos. 6x e x mais 1. Desses três valores, se eu tirar o x, vai me sobrar 6 que multiplica x mais 1. Então, reparem que eu tenho aqui três elementos diferentes, ou três fatores, e desses três fatores eu estou tirando um deles, tá? Agora, eu vou tirar o fator x mais 1. Se eu tirar daqui o x mais 1, vai me sobrar 6x. Assim como, se eu tirar o 6,
vai me sobrar x que multiplica x mais 1. Como nós temos aqui uma igualdade, pessoal, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter, 6 que multiplica x mais 1 vezes 1 é 6 que multiplica x mais 1. Mais 6x vezes 1, que é 6x, igual a 5 que multiplica x, que multiplica x mais 1. Só que, devido ao fato de nós termos uma igualdade de duas frações, onde nessas frações nós temos os mesmos denominadores, a gente elimina esses denominadores. E aí eu vou trabalhar somente com os valores que pertencem aos numeradores. Então vejamos. Aqui vou usar a propriedade distributiva. Então aqui o 6 vai multiplicar o x e vai multiplicar 1. Então a gente vai ter 6x mais 6 mais 6x, que é igual a quem? A 5x vezes x, que é 5x ao quadrado, mais 5x vezes 1, que é igual a 5x. Então, nós temos essa equação de segundo grau até agora. O que eu vou fazer? Como aqui nós temos uma igualdade, tanto faz se eu colocar esses valores para a direita dela ou à esquerda, a igualdade não vai se alterar. O que eu vou fazer então? Eu vou passar todo mundo para o primeiro membro, só que, na verdade, vou fazer o seguinte, eu vou passar todo mundo para o segundo membro, só que eu vou colocar a igualdade a zero para o lado de cá. Então, reparem, 5x ao quadrado mais 5x, 6x mais 6x é 12x, o que vai passar negativo, e mais 6 vai ficar menos 6. Organizando, vamos ter o seguinte, 5x ao quadrado, 5x menos 12x vai me dar como resposta menos 7x, menos 6 igual a zero. Então, nós temos que resolver essa equação de segundo grau. Não esquecendo que aqui eu tenho o valor de A, aqui o valor de B e aqui o valor de C. Então, vejamos. Vamos começar resolvendo delta, onde delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. De acordo com a questão, o B vale menos 7, menos 4 vezes 5 vezes menos 6, que são os valores de A e de C. E aí, olha lá, menos 7 ao quadrado me dá como resposta 49 positivo, até porque é um valor negativo elevado ao quadrado. E menos com menos é mais. Menos com menos é mais, 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 6, 120. Somando 120 com 49, a gente acha 169. Beleza, achamos o valor referente a delta. Agora temos que achar as raízes, onde elas são iguais a quem? Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2a. Substituindo os valores, reparem, menos b, o b é menos 7. Menos com menos vai ficar 7 positivo. Mais ou menos a raiz de delta. Acabamos de achar que o delta vale 169. A sua raiz é igual a 13. 2 vezes a, como a vale 5, 2 vezes 5 é 10. Então, é dessa maneira que nós temos que achar as duas raízes dessa equaçãozinha aqui de segundo grau. Agora vejamos, vou colocar aqui a primeira raiz, que eu vou chamá-la de x', e vou colocar aqui embaixo a segunda raiz, que eu vou chamá-la de x duas linhas. Na primeira, eu vou utilizar a soma. Reparem, 7 mais 13 é 20, 20 dividido por 10 é igual a 2. Beleza? Na segunda, 7 menos 13 é menos 6. Menos 6 dividido por 10, eu posso simplificar essa fração por 2.
onde nós vamos ter menos 3/5. E aí vem um detalhe bem importante. Vamos aqui voltar para a equação. Ó. Determine dois números inteiros consecutivos. Opa! Os números têm que ser inteiros. O que isso quer dizer? Quer dizer que fração que não é exata, ou seja, uma fração que não representa uma divisão exata, não vale. Então, aqui nesse caso, a gente descarta a segunda resposta. Só vai valer a primeira raiz, que é 2. Então, acabou a questão. Por quê? Ele quer saber dois números inteiros e consecutivos. Quais são esses números? A resposta é 2 e 3. Por que a resposta é essa? Porque os valores consecutivos são x e x mais 1. Como nós achamos que o x é 2, o outro só pode ser 2 mais 1, que é 3. Com isso, então, a gente finaliza o nosso segundo exemplo. Veja que é bem importante você analisar o texto da questão, porque de repente você poderia se confundir aqui embaixo e trabalhar com a segunda raiz, o que estaria totalmente errado, tá bom? Vamos agora ao nosso terceiro e último exemplo de resolução de problemas de segundo grau. Acompanhe comigo. Ok, então, galera, nesse nosso último exemplo temos a seguinte questão. Um retângulo tem área de 12 centímetros quadrados. Quanto vale o seu perímetro se os lados são valores consecutivos? Então, olha só, eu tenho aqui um retângulo, onde nós sabemos que um retângulo ele tem base e altura, ou comprimento e largura, sempre com medidas diferentes. E aí, de acordo com a questão, ela disse que esses lados que representam a base e altura, ou até mesmo o comprimento e a largura, são valores consecutivos. Então, eu vou fazer o seguinte. Se aqui eu chamar de x, aqui embaixo é x mais 1. Bacana? Agora, além disso, a questão me informou também que a área vale 12 centímetros quadrados. Para que a gente possa calcular a área de um retângulo, basta multiplicar base vezes altura. E aí, nesse caso, a base é x mais 1 e a altura é x. Quando a gente multiplicar x por x mais 1, o nosso resultado é igual a 12. Por que é igual a 12? Porque é o valor que a própria questão nos informou. Então, eu vou trabalhar com essa informação para aí sim a gente achar o valor de x e com isso achar os lados e o perímetro do retângulo, que é o que a questão quer saber, tá bom? Então vejamos. Aqui nesse caso, eu vou utilizar primeiramente a multiplicação na forma distributiva. Então veja que x mais x é x ao quadrado, x vezes 1 é x. Eu vou passar o 12 para o primeiro membro negativo e vou igualar a 0. Ok. Eu não vou trabalhar nessa questão aqui com a fórmula de Bhaskara. Vamos trabalhar com a fórmula da soma e produto, onde a soma das raízes, eu não sei quem são, mas eu sei que se eu somar essas raízes, o valor da soma sempre é o valor de b, ou o valor que acompanha o x com o sinal contrário. Aqui nesse caso, como o x está sozinho, o seu valor é 1, mas com o sinal contrário ficará menos 1. Opa, deu uma errada aqui. Então ficará menos 1. E o produto das raízes, que é a multiplicação, sempre será igual ao valor do c, ou ao termo independente, que aqui nesse caso é menos 12. Então eu tenho que pensar em dois números cuja multiplicação é menos 12 e cuja soma é igual a menos 1. Bem, para a multiplicação ser igual a 12, eu tenho que pensar em dois números diferentes. 6 vezes 2 é um exemplo, porém, 6 menos 2 ou 2 menos 6 não vai dar menos 1. Mas 3 e 4 vale, ó. 3 vezes 4 é 12. Só que o valor aqui
o resultado da soma é menos 1, ou seja, é um valor negativo. Automaticamente, o maior desses dois valores tem que ser negativo. Então, vou pegar 3 e menos 4. Então, também vou colocar menos 4 aqui embaixo. Por que isso? Reparem que 3 menos 4 é menos 1 e 3 vezes menos 4 é menos 12. Sendo assim, então, as duas raízes dessa equação de segundo grau são 3 e menos 4. Então, reparem que é um artifício bem interessante, onde você não precisa utilizar a fórmula de Bhaskara. Mas atenção, esse artifício ele só é possível utilizar quando o x ao quadrado, estiver sozinho, ou seja, o seu coeficiente é igual a 1. Se você reparar bem, na questão anterior, o x ao quadrado ele tinha coeficiente igual a 5. Então, nós tínhamos 5x ao quadrado menos alguém, né? Então, não valeria aqui essa regra, tá bom? Só que, o que acontece aqui, galera? Nós temos como resultado 3 e menos 4. Nós conseguimos achar dois resultados diferentes. Porém, eu vou ficar apenas com um deles. Por quê? Porque esses valores de x, reparem que eles representam medida. E quando a gente trabalha qualquer questão de matemática, de física, que envolva medida, não existe medida negativa. Isso quer dizer que, por exemplo, ninguém tem menos 1,70 m. Você não vai sair para a rua hoje e correr menos 5 km. Então, medida negativa não existe. Ora, se não existe, a gente vai descartar aqui o menos 4. Eu vou ficar, então, somente com o 3. Então, se o x é igual a 3, o que vai acontecer? Reparem que a nossa altura aqui é igual a 3 e a nossa base é igual a 4, pois 3 mais 1 é igual a 4. Então, a gente tem nesse retângulo, vou trabalhar aqui, ó, no retângulo, nós temos então dois lados. Um lado de 3 metros e aliás, centímetros, né? De 3 centímetros e 4 centímetros. Mas a questão não quer saber somente o valor referente aos lados. Ela quer saber o valor do perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, olha lá. Quando a gente vai calcular o perímetro de um retângulo, repare que esses dois lados que formam a letra L são os mesmos daqui. Então, o que você faz? O perímetro, vou colocar bem aqui embaixo, ó. O perímetro é igual à soma dos dois lados multiplicada por 2. Tá? Então, nesse caso, reparem que 3 mais 4 é igual a 7. E, logicamente, 7 vezes 2, pelo menos aqui em Manaus, é igual a 14. E o perímetro, pessoal, a unidade de medida, sempre possui o expoente igual a 1. Então, aqui nesse caso, nesse exemplo, o nosso perímetro foi igual a 14 centímetros, o que finaliza a nossa questão. Como assim a unidade tem expoente 1? Reparem que a área, cadê? A área do retângulo aqui foi dada por 12 centímetros quadrados. E a área de qualquer figura, ela sempre vai ter a unidade de medida elevada ao quadrado. Assim como o volume vai ter a unidade de medida elevada ao cubo. Então, o perímetro sempre tem a unidade de medida elevada a 1. Então, nesse caso, a nossa resposta é igual a 14 centímetros. Aqui, então, a gente finaliza o nosso terceiro e último exemplo, finalizando também a nossa aula, onde nós vimos aqui como resolver problemas de segundo grau. Importante, não se esqueçam que eu coloquei aqui embaixo, na descrição, um link clicável que vai te direcionar a uma lista de atividades e de exercícios voltados para problemas de segundo grau. Se você tiver alguma dúvida durante a resolução das atividades, coloque aqui embaixo nos comentários que eu tentarei resolver, aliás, tirar sua dúvida o mais rápido possível. No mais, então, muito obrigado pela atenção, obrigado pela aula e a gente se encontra em breve. Valeu, galera!